ali, né? Exatamente. Queridos, aula sendo gravada agora. Bom dia a todos. Deus os abençoe poderosamente nessa manhã de sábado, dia 14 de novembro de 2020. Ok? Estamos em plena jornada bíblica, na semana da imersão bíblica. Tivemos muito conhecimento, muita revelação nessa semana. E eu quero mais uma vez agradecer a companhia e a presença de todos vocês. Vou pedir agora para fechar os microfones, ok? Só que, assim, liberado, o Léo, eu vou pedir para ele me ajudar, Léo. Se alguém fizer pergunta pelos comentários, você me avisa que tem pergunta, tá? Hoje o pastor Denis não está aqui, porque ele está numa missão lá da igreja, mas a pastora Fernanda, minha irmã, está presente aqui e ela vai nos ajudar fazendo aquele bate-bola. E é lógico que a voz feminina é uma voz muito mais doce, muito mais suave para a gente ouvir. Então vai dar aquele equilíbrio, né? Vocês cansam de ouvir essa voz rouca minha aqui, né? Que principalmente de manhã parece que eu engoli um besouro e ele está se debatendo na minha garganta. Então eu escolhi uma voz feminina aqui para nos acompanhar. E fique esperto, qualquer imersão de sábado, quando você menos esperar, eu posso escolher você para fazer o bate-bola comigo. E nesse bate-bola você tem que responder minhas perguntas, ok? Eu respondo as perguntas de vocês, vocês têm que responder as minhas. Fato isso, ok? Mas se você tiver alguma dúvida durante a aula, ainda que faça no chat, né? Você sabe que aí tem um chatzinho que você pode perguntar. Eu respondo ou eu abro o teu microfone para você participar comigo. Alguém que tentou fazer a inscrição na Jornada Bíblica e teve alguma dificuldade, depois nos procura que a gente ajuda todas as dúvidas que tiveram ontem à noite. Flávia teve dificuldade? Depois procura a gente, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp. Você quer ver, ó? A Flávia vai fazer um tchauzinho aqui na tela, para você saber quem é ela. Ó, faz uma Flávia. Não, a outra Flávia. A Flávia da agência Fera. Ó, ela faz um tchauzinho aí, Flávia, para todo mundo te ver. A Flávia, ela, para quem não sabe, ela é minha prima, ok? Mas, o Léo, que é o marido dela, eles são donos de uma agência de marketing digital, né, de produtos digitais, de lançamento de produtos digitais, que é a Fera, e eles estão dando todo o suporte para a gente conseguir lançar essa jornada. Então eu agradeço todo o empenho deles aí, porque vocês viram que a cara, até o design da jornada bíblica mudou, né? Antes tinha aquele design, né, amador, agora o negócio é profissional, porque eu não tive medo de investir nisso para poder abençoar a vida de vocês, e eu quero agradecê-los, porque o trabalho... Então essa parte técnica é com eles são experts nisso, podem tirar todas as dúvidas, amém? Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando. Eu sei que a disponibilidade desses teus filhos nada mais é do que o amor que eles têm pelo Senhor, a sede que eles têm pelo conhecimento e o desejo que eles têm de se aprofundar mais naquilo que é base para as nossas vidas, que é a tua palavra. Por isso nos esvaziamos agora, para que o Senhor fale conosco e possamos sair daqui fortalecidos, edificados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento seja repreendido pelo Senhor, e nós tomamos sobre nós a cobertura do teu sangue, o revestimento da tua armadura, e pedimos que o Senhor possa fluir na sabedoria, na unção e na tua vida, Pai. Mas o que nós mais precisamos é da tua vida em nós, do teu fôlego de vida em nós. Então, desde já te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Bom, vamos lá então. Deixa eu falar algo para vocês aqui. O que nós vamos compartilhar aqui nessa aula, e se prepara porque vai ser algo incrível da parte de Deus para nós. É o seguinte, ontem nós falamos conhecimento e revelação, ok? E muitas pessoas, elas quando estão lendo a Bíblia, muitos cristãos, quando estão lendo a Bíblia, estão preparando um estudo, fazendo um devocional, preparando uma palavra, eles recebem alguns insights
da parte de Deus, estou chamando de insight, mas uma revelação, vem algo ao coração, você fala, meu Deus, isso aqui vai além do que está escrito. Só que o que acontece nessa hora? A gente fica com uma dúvida, às vezes, que é a seguinte, isso que eu estou entendendo aqui, isso que eu estou recebendo aqui, é revelação que vem de Deus? Isso é Deus que está falando comigo? Como é que eu sei que isso, desse conhecimento, dessa linha, dessa palavra que eu estou lendo, essa revelação é algo que está vindo de Deus para mim? Como que eu faço com que esse insight, essa revelação, ela crie forma? Eu consiga colocar isso para fora. Isso pode servir na minha vida e isso pode ser passado para a vida de outros. Quantos já se depararam com essa dificuldade? De repente você está lendo, aparece alguma coisa extra, assim, você fala, não, peraí, é muito poderoso isso, mas peraí, isso é da minha cabeça? Isso realmente tá? Como é que eu confirmo que isso é Deus que está falando comigo? Só tem uma forma de você confirmar que Deus está falando alguma coisa através da Bíblia. É através da Bíblia. Porque a Bíblia por si só, ela se confirma. Por isso que nós vamos aprender dentro da jornada bíblica a conectar versículos. E esses versículos vão reafirmar o que Deus está falando. E não vão só reafirmar o que Deus está falando, como vão também nos capacitar a transformar aquilo num estudo poderoso. Querido, sabe qual que é o meu desejo através da jornada bíblica? Que amanhã você esteja fazendo a sua própria jornada bíblica. Quantos recebem? Amém? Você esteja viajando pela Bíblia e completando a jornada, me ligando e falando, pastor, eu tenho aqui um conteúdo. Sabe o que vai acontecer? Você vai me ligar e vai falar, eu tenho um conteúdo para compartilhar dentro da jornada bíblica que Deus falou e é poderoso demais. É isso que vai acontecer. Esse é meu desejo, esse é meu sonho. Mestres levantados. Inclusive eu vou dar spoiler aqui, eu não aguento. Vou dar spoiler da jornada bíblica. Eu tenho um projeto dentro da plataforma da jornada bíblica de levantar um grupo de elite de estudiosos da palavra, onde nós vamos nos reunir. É um grupo VIP, queridos. Eu acredito que esses 30 e poucos alunos que estão aqui fazem parte desse grupo já. E se você está aqui, você já é diferencial. Você já é diferenciado. Amém? Ó, a Milena celebrou. Os outros estão tudo cara de ué. Tudo carinha de ué. Ah, será que sou eu? Será que não sou eu? Estou falando, meu desejo é levantar, é restaurar o ministério de mestre dentro da igreja, amém? E, ao mesmo tempo, levantar um grupo de elite que vão ser chamados dos valentes, mas ó, agora eu não falo mais nada, que senão eu conto tudo antes. Aí o pessoal da fera, depois eles me mandam uma mensagem escondida e falam, não é assim que se faz, é aos poucos, mas eu não aguento, né? Então vamos lá. Queridos, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer na prática o que nós aprendemos ontem na teoria, ok? Nós vamos fazer na prática aqui hoje um estudo de um texto bíblico, ok? De uma passagem bíblica, aonde conhecimento e revelação vão se manifestar junto e nós vamos conectar para ver se a Bíblia respalda a revelação que Deus vai nos dar aqui nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26, ok? O Fernando, eu vou pedir para você manter agora, a partir de agora, o teu microfone aberto. Ok? Clica no botãozinho vermelho que está. Isso. Fala comigo, deixa eu ver se eu estou te ouvindo bem. Não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo a Fernanda? Aumenta seu microfone aí. Ele está aberto, mas fica tranquila, nós já vamos descobrir. Então, enquanto a Fernanda ajusta só o microfone dela ali, presta atenção no seguinte. Abra Gênesis 26, fica aberto. Você pode riscar na sua Bíblia ou põe um caderno aí do lado com uma caneta, porque para você ir anotando os
o que nós vamos tirando de alguns versículos, tá certo? É muita coisa, você não imagina. E outra coisa, o que nós vamos compartilhar aqui hoje vai servir para a tua vida, ok? Eu vou te dar aqui 6 passos dessa palavra, desse texto, 6 passos para mudar os seus relacionamentos. Quantos querem se aperfeiçoar na arte de se relacionar? Então se prepara. Por quê? Porque a palavra é conhecimento, a palavra é revelação e a palavra também é conhecimento, revelação e a palavra também é mudança de vida. Amém? Conseguiu, Fê? Tá fechado seu microfone. Abre ele agora. Isso? Oi. Isso, aleluias. Glória a Deus. Tá já 2 vezes tinha falado bom dia, ninguém respondeu. Eu falei, que estranho. Não, agora tá funcionando bem. Tá todo mundo ouvindo bem? A pastora Fernanda também? Quem tá aqui comigo hoje, ó. Agora reforçou o time. Agora o negócio ficou pesado, gente. Pastor Maurício, todo mundo sabe que ele é formado em medicina, é médico, tudo, mas talvez nem todos saibam que ele é teólogo, formado em teologia também, ok? Pela Universidade, Universidade do Reino? Universidade do Reino. Isso, porque eu lembro que tinha outro nome no começo, era ITER, né? E aí era instituto e depois se tornou já universidade, é formado na Universidade do Reino e teólogo, então você vê que o peso agora da aula é outro, né? O peso agora é outro. Isso. Mas a revelação vem da mesma fonte, sempre. Amém, sempre. Amém, queridos? Então vamos lá. Fernanda, se eu for te interrompendo, é aquele esquema, tá? Que a gente vai parando para entender algumas coisas do texto. Mas vamos ler Gênesis 26, versículos... Primeiro nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, tá? E depois nós vamos pular uma partezinha que não é tão importante agora, mas depois a gente continua a partir do versículo 12. Todo mundo conhece o versículo 12 que diz: Isaac semeou naquela terra e colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ok, você vai entender o porquê que ele colheu daquela forma. A gente só entende. Essa palavra ela é muito poderosa, você já conhece, você já ouviu ministrações, mas hoje nós vamos entender o porquê aquilo aconteceu. E como aconteceu isso, só é possível estudando. Então vamos lá, Gênesis 26, 1. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Ok. Só um minuto. Primeira coisa que tem que pensar, essa aula aqui, eu vou interromper muito, e Fernanda, você pode também ir colocando aí suas colocações juntos. Eu vou interromper porque é ensino, tá? A minha ideia é te ensinar o processo hoje do estudo bíblico, tá? Do estudo, conhecimento e revelação. Aqui está falando que houve uma grande escassez de alimentos, e em outras traduções, houve um grande período de fome, ok? Como ocorreu no passado, no tempo de Abraão. Se a Bíblia está citando que ocorreu no passado, no tempo de Abraão, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Hein, Fernanda? Procurar lá onde é que isso aconteceu. Exatamente. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, dificilmente alguém volta e fala assim, peraí, é só quem estuda faz isso. O que você tem que fazer? Opa, peraí. Se teve uma como essa que está acontecendo agora, então eu tenho que ver o que aconteceu na outra. E quando você vê o que aconteceu na outra, lembra o desenho da mulher? Já te abre a mente. E você vai entender que se aconteceu do mesmo jeito, alguma coisa lá atrás, para Deus citar agora, que aconteceu a mesma coisa no tempo de Abraão e está acontecendo agora no tempo de Isaac, então você tem que ir lá atrás. Quando você volta lá para o tempo... Nós não vamos fazer isso agora, eu só estou ensinando, tá? Mas você volta lá para Gênesis, capítulo 14 e depois 15, vai mostrar isso daí também de uma forma clara, as peregrinações de Abraão. Você vai falar assim, meu Deus, já aconteceu isso antes. E olha o que aconteceu quando Abraão passou por isso. Ok? Porque senão você não entende. Aqui Deus daqui a pouco vai falar para Isaac, Isaac, não deixa o Egito.
Por que ele vai dizer isso? Porque Abraão lá atrás foi para o Egito, quando passou fome. Mas se você não vai lá atrás ver que Abraão foi para o Egito, você não vai entender por que Deus vai falar para Isaac não ir para o Egito. Quantos estão compreendendo? Sim, muito claro. Ok? Estou ensinando para vocês o processo de estudar a Bíblia e não só ler. Ok? Então vamos lá. Lê de novo do começo aqui. Eu lembrei de falar isso agora, eu não ia falar. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Ok, paramos aí. Agora é importante pensar o seguinte. Por que Isaque, tudo, para quem quer estudar, para quem quer conhecer, você tem que ser um questionador. Questionador, entenda uma coisa, Débora. Questionador não é aquele que vai questionar a veracidade. Ah, será que é verdade isso que a Bíblia está dizendo? Não é esse tipo de questionador. Questionador é o seguinte, por que isso está escrito? Ok? Eu quero perguntar aqui, se você quiser responder pelo chat, ou até abrir o microfone, não tem problema. Essa aula vai ser bem dinâmica. Por que Isaac foi até uma cidade filisteia, ok? Abimeleque era rei dos filisteus, quando começou a ter fome. Por que ele foi até uma cidade? Era onde havia um provável mercado, um local de compra, um entreposto, talvez? Ok, uma boa resposta. Tá certo? Mas por que ele não ficou onde ele estava? Onde que ele estava para ele ir até a cidade? Até uma cidade. No ermo, né? Exatamente. Abraão, Isaac e Jacó, eles eram o quê? Beduínos. O que é um beduíno? São clãs que vivem em tendas e vivem basicamente do quê? De agropecuária, plantações e criação de gados. Quando passa por uma fome, por uma escassez, no meio do deserto, qual é a primeira área atingida? A pecuária e a agricultura. Então era normal que os beduínos se aproximassem das cidades. Para quê? Para tentar, como a Yamel falou, buscar algum outro tipo de provimento, algum outro tipo de provisão. Veja que nós não entramos em revelação aqui ainda, ok? Mas nós estamos o quê? Ampliando conhecimento. Tudo por causa de uma pergunta. Por que ele foi até Gerar? E por que ele foi em Gerar? Porque Gerar, se você pegar no mapa, é a região atual de Gaza, ok? Onde os filisteus estavam, a Filístia. E ali era o lugar mais perto do Negueb. Por quê? Porque Abraão e Isaac, eles habitaram na região do Negueb, ok? Inclusive tem um vídeo lá no YouTube que eu falo sobre as torrentes do Negueb. Ok? Ficou claro a necessidade do questionar? Amém. Por quê? Olha só porque eu perguntei aquilo, pronto, minha mente está já beduíno. E aí você vai entender os beduínos, você vai entender o estilo de vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ló. Deixa eu ver quem mais foi beduíno aí. Quem mais foi beduíno aí? Alguém tem ideia? Dentro da Bíblia? O rei Saul. Todo Israel, durante o reinado do rei Saul, queridos, eles eram beduínos, eles habitavam em tendas. Foi Davi que conquistou a fortaleza dos Jebuseus, que depois se tornou Jerusalém. Ok? Isso você já sabia, lógico, né? E aí ele colocou o nome de Cidadela de Davi, que existe lá até hoje, que é inclusive quando você for para Jerusalém comigo fazer a jornada bíblica, nós vamos na Cidadela de Davi, onde tem o túmulo de Davi. O único lugar que está intocado até hoje, mesmo depois de 18 vezes reconstruído Jerusalém. O único lugar que é o mesmo até hoje
é o túmulo de Davi, o mesmo lugar. Ok? Mas eu já estou viajando a maionese aqui. Vamos voltar. Vamos lá então. Então vamos continuar. Por esse motivo, Isaac foi até Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Tem mais uma coisa para falar aqui, querido. Desculpa, a gente ainda está no versículo 1, tá? Você entendeu o que é estudar a Bíblia? É capaz de a gente não sair do versículo 1 hoje. Aí na semana que vem a gente vai para o versículo 2, tudo bem? Presta atenção em algo. Presta atenção em algo. Aqui tem revelação. Aqui tem revelação. Eu quero fazer uma pergunta, Fernanda. Eu vou falar Fernanda, tá? É pastora, mas é minha irmã. Então, Fefe. Fefe, é o seguinte. A Débora gostou, olha lá. Gostou, né, Fefe? É o seguinte. Se Isaac era o filho da promessa, a Bíblia diz que em Isaac Deus cumpriria a promessa da descendência de Abraão, sim ou não? Não era em Ismael, era em Isaac. Sim, ok. Se Isaac era o filho da promessa, por que Deus permitiu que onde ele estava habitando passasse por fome? A ponto dele correr o risco de morrer. Estava provando Isaac? Você entendeu que a gente está saindo agora do conhecimento e indo para a revelação. Ok? A revelação, queridos, um único versículo, ele pode ter na multiforme sabedoria de Deus N revelações. Uma é essa que a pastora Fernanda acabou de dizer aqui. Por que não? Jesus não disse, a gente pode conectar agora com João e dizer, Jesus não disse lá no Evangelho de João, no mundo tereis aflições. Ok? Está conectado já. Numa revelação, ok? Já está conectado. Uma coisa que nós precisamos entender, ainda que eu e você hoje sejamos Isaques, filhos da promessa, você tem na tua vida a marca da promessa. Quantos recebem? Amém? Amém. Ainda que eu e você hoje sejamos Isaques, filhos da promessa, temos a marca da promessa em nós, o mundo lá fora continua debaixo de maldição. Amém. Presta atenção, se Isaac não passasse fome, se a gente fosse pelo raciocínio que ele é o filho da promessa, então ele não iria passar por nenhuma aflição, nós hoje não poderíamos passar pela pandemia. Ok? Vocês estão entendendo o que é sair do conhecimento e entrar na revelação agora? E aí a revelação tem que ser respaldada pelo quê? Pela Bíblia. Pela palavra. Pela palavra. Então, todas as vezes em que Deus te der um insight, Deus te der uma revelação que sai do texto, porque isso que a pastora Fernanda falou, isso que eu falei agora saiu do texto. Não está mais escrito, porque é revelação. É a linguagem espiritual. Você tem que fazer o quê? Para ter certeza de que aquela revelação é Deus falando com você, conecte e respalde pela Bíblia. Então, se a revelação da Fernanda é bíblica, ele passou por um teste, Deus nos testa? Deus nos prova, sim? Sim ou não? Estou o pai dele, né? Estou Abraão, está testando Isaac, e eu vou para o novo. O bom é conectar em outro testamento, porque daí não tem desculpa. Ah, mas isso está tudo no Antigo. Não, está no Novo também. Tiago 1,12. Bem-aventurados os que são provados por Deus. Bem-aventurado é todo aquele que é provado por Deus, que passa por provas, porque depois de aprovado, recebe a coroa da vida, a qual Deus destinou aos que o amam. Dá para ler Tiago 1,12, Fê? Dá. Eu já citei, mas eu queria a leitura bíblica. Tiago 1,12. Tá. Aí você pega, olha isso, queridos, aí você pega na tua Bíblia, em Gênesis 1, puxa uma flechinha na tua Bíblia mesmo e escreve lá, Tiago 1,12. Aqui, ó. Como eu tô na Bíblia de papel, demora mais um pouquinho. Não tem problema, não tem problema. Estudar isso, tem que investir tempo.
Hoje a aula termina meio-dia. Eu tenho um curso agora. Ou pelo menos uns 3 aqui celebraram, o resto tudo fez, é mesmo, é? Tô brincando. Vamos lá. Tiago 1,12. Tiago 1,12, vamos ver o que diz. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Pronto. Tá bom, deu? O Deu? 12 continua? Não. Não, né? Morre aí, né? Ok. Perceberam, queridos? Perceberam que se a revelação da Fernanda... Porque eu tô trabalhando a revelação dela, hein? Tô trabalhando a revelação dela. Aí é lógico, a experiência e o conhecimento bíblico ajuda. Ela trouxe a revelação, eu conectei num versículo que eu já conhecia. Mas se você não conhece, vai procurar. Digita no Google. Não tem problema, gente. Digita no Google aonde fala de provação na Bíblia. Vai aparecer lá um versículo e aí você vê se ele respalda a revelação. Então, se Deus permitiu Isaac passar por uma provação, presta atenção. A Bíblia respalda isso. Então, tudo bem. Pode seguir nesse contexto, porque a Bíblia está respaldando o insight que Deus te deu. Para quem está claro isso? Amém. Claro. Olha que legal, queridos. Olha como isso aí vai te ajudar. Você não está entendendo. Onde isso aí vai te levar quando você lê a Bíblia a partir de agora. Você vai parar naquele versículo e vai falar, mas por que isso aqui está escrito? Que foi a aula da imersão bíblica essa semana. Que eu falei lá, por que não cozinhar o cabrito no leite da mãe dele? O cabritinho no leite da mãe, da cabrita. Por quê? Parecia um texto nada a ver. E às vezes os textos parecem não ter nada a ver, mas tem. Então vamos continuar aqui, Gênesis 26, 2. Vamos lá. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Amém. Veja só, lemos aqui versículo 2 e 3, ok? Versículo 2, ele está falando, não desças ao Egito, já falamos. Se a gente pegar lá no tempo de Abraão, o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Lá no Egito tentaram ficar com a esposa dele. Abraão mentiu. Toda aquela história tal que a gente já conhece. Inclusive tem na jornada bíblica de Sara e Agar. Nós falamos sobre esse texto na jornada bíblica. Veja só. Não desças ao Egito. Por que não deve descer ao Egito? Porque o Egito na Bíblia, porque o Egito na Bíblia representa escravidão. E o Egito na Bíblia representa retrocesso. Voltar ao Egito é retroceder na fé. Voltar ao Egito é procurar facilidade ao invés de enfrentar a provação, crendo na promessa de Deus. Ok? Tem algum versículo que respalda não descer para o Egito? Vamos ler Isaías 31, versículo 1. Livro do profeta Isaías, versículo 31, 1. Anote aí. Estudar a Bíblia é passear pela Bíblia. Vamos ver o que está escrito. Estou chegando. Ok. Então Deus dá uma direção clara a Isaac. Queridos, e aí vem revelação. Todas as vezes que você passar por um problema na tua vida, por uma dificuldade, Deus vai ter uma direção clara para você. Quantos recebem? Amém. Isso é palavra revelada, isso é Espírito Santo. Está falando aqui, Isaac tinha um problema, Deus deu a direção. Você tiver um problema, Deus vai te dar a direção que você precisa. Amém? O que está escrito em Isaías 31:1? Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel,
nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Pronto! Por que não é para descer para o Egito, gente? Porque quem desce para o Egito mostra que não confia em Deus, mas confia na força do homem, cavalos, carros, na força humana. Quando cita cavalo, é no sentido da força animal, da força natural, não da sobrenatural. Então quer dizer que eu e você, por maior que seja a provação, não devemos ir para o Egito, não devemos confiar na força do braço, que daí tem outro versículo que conecta. Não devemos buscar a ajuda em pessoas, não devemos buscar ajuda em facilidade. Você deve sempre confiar em Deus. Só Deus é que pode te dar direção. Aí, se Deus quiser levantar alguém para te ajudar, Ele levanta. Quantos recebem? Amém? Vocês estão entendendo que do conhecimento nós estamos indo para a revelação? Respaldado pela Bíblia? Oi, quem fala comigo? Perdão. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor? Muito bem. Conectou outro versículo. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Tem lá na jornada, essa tem na jornada dos 30 dias, Mel. É um dos versículos do Se eu mudo, as coisas mudam. Ok? Vocês estão percebendo? Conectou outro versículo. O cavalo pode até estar preparado. Queridos, você pode ser totalmente preparado. Mas quem vai conceder vitória é Yahvé, o nosso Deus. Amém? Quantos recebem isso? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Eu já estou pregando, já não estou mais dando aula. Por quê? Porque a revelação, quando ela vem, ela vira pregação, ela vira ministração, ela vira verdade que liberta, que transforma, que restaura e que santifica. Ok? Amém. Então vamos lá. Aí, veja só. Agora, o que o versículo 3 nos mostra, que a Fernanda leu? Que Deus não só vai dar uma direção, mas toda a direção de Deus vem respaldada por uma promessa. Amém? Veja o que ele disse. Ele disse, não desça ao Egito. Sabe por quê? Porque como eu fui com teu pai Abraão, o juramento que eu fiz ao teu pai Abraão, eu confirmo aqui para você. Eu quero dizer que se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu disse, eu faço. Ok? Então a gente percebe aqui por esse texto que se Deus te deu uma direção, Ele vai respaldar com uma promessa. Amém. Se Deus te dá uma ordem, um mandamento, Ele respalda com uma promessa. Ele nunca vai te dar só a ordem. Ele nunca vai falar, faça isso. Não, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí vem a promessa, porque de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te multiplicarei, e papapá, e papapá, papapá, papapá. Você está entendendo? Aqui é a mesma coisa. Quer ver? Deus lembra sempre das promessas dele para nós. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Enquanto a Fernanda procura, deixa eu só fazer um negócio aqui. Bem, senhor. Sai disso aí. Sai disso aí. Isso. Eu vou fazer um negócio aqui, você aí, dá pra ver. Deixa pra eu te fazer. Voltei, eu fui libertar minha cachorra. Ela estava presa aqui, ela estava deitada na porta do quarto aqui, olhando lá para fora. Vamos lá. Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Pronto. Quer continuar? Não? Ok. Entenderam? O que Deus está falando aqui? Que se ele fez uma promessa, ele é fiel. Então o que nós devemos? Reter a confissão. O que ele estava falando? Isaac, retém a confissão do que eu prometi para o teu pai Abraão. Porque se eu prometi, vai se cumprir. Ok? Eu prometi que vocês vão crescer. Eu prometi que eu farei de ti uma grande nação. Eu prometi que todas essas terras serão tuas. Então, não volte para o Egito, não retroceda, não abra mão da promessa que eu te dei. Versículo 4, Fernanda. Gênesis 26, 4. Vamos continuar. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra.
Para Isso, no 4? o 5 também. Aí a gente para aqui no 5. Tá bom. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Ok, pronto. Veja só. Ele deu a direção. Então o que nós vimos nesses 5 primeiros versículos? A terra continua debaixo de maldição. Isaac, mesmo sendo filho da promessa, ele passou por uma prova, Deus o provou na fé. Então não quer dizer porque nós temos a promessa que nós não vamos ter provas. Isso ficou claro? Ó Deus dando rema para você aqui nessa manhã. Essa prova que você está passando é só para confirmar a promessa que Deus tem na tua vida. Amém? Você recebe? Amém, recebo. É pronto. Queridos, Amém. esses 5 versículos aqui você prega num seminário de 2 horas. De 3 horas. 5 versículos. De tanta revelação que tem. Mas por que essas revelações estão saltando aos nossos olhos? Porque nós estamos investindo tempo em estudar. Estamos conectando versículos, estamos trabalhando, estamos estudando. Olha que maravilhoso. Então vamos lá. Veja só que não acabou. O versículo 5 fala com a gente aqui ainda. Depois dele, dá a direção, não retroceda. Depois dele, lembrar as promessas. Ok? O juramento que eu fiz a Abraão. Ele dá mais uma ordem. Ele diz assim, olhe para a sua referência. Ele lembra, ele diz assim, no versículo 5, porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, olha para a autoridade que você tinha na tua vida. Olha para a referência que você tinha na tua vida. Naquela época, queridos, os pais também eram os líderes espirituais dos filhos. Por quê? Porque a linhagem espiritual também era a herança hereditária. É diferente de hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe como autoridade sobre a minha vida, mas a minha liderança espiritual é outra. É o meu apóstolo Fábio, minha apóstola Cláudia. Papai tá aí, viu, Carlão? Tá Cadê ele? Ele está assistindo? Tá. Ô pai, beijão, Deus te abençoe. Então o que acontece? Então eu tenho tanto a minha referência de paternidade biológica, como eu tenho a minha referência de paternidade espiritual. Aqui, Abraão era os dois. O que Deus está falando? Olha, a direção que eu estou te dando e a promessa que eu estou te lembrando tem uma referência na vida de alguém. Tem alguém que você pode se espelhar. Tem alguém que você pode olhar. Olhe para uma autoridade. Olhe para uma referência. Aí você pode falar assim, mas eu olho para Deus. Deus é a minha referência. Deus é o meu modelo. Eu tenho que olhar para homens? A Bíblia respalda isso que eu estou falando? Vamos ler 1 Coríntios 11:1? Vamos fazer conexão de versículos? 1 Coríntios 11:1. Vamos lá. O que está escrito? Conhecidíssimo esse. Você devia saber de cor, vocês todos. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Apóstolo Paulo chamando a responsabilidade de uma referência espiritual para ele como líder. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não me imite se eu não estiver imitando a Cristo, mas se eu tiver, me imite. Então a Bíblia respalda sim autoridade e cobertura espiritual como referência nas nossas vidas. O versículo que eu estou te dando aqui e o texto que eu estou te dando é para você confrontar qualquer cristão que venha falar para você que autoridade e cobertura espiritual não é bíblico. Que a gente não tem que seguir a homens, tem que seguir só a Deus. Pronto, acabou. Você já recebeu. Já, pronto, aí ó. Você entendeu? Essa historinha de, não precisa seguir cobertura espiritual, não precisa seguir a autoridade de homens, minha autoridade é Deus, minha cobertura é lógico. Querido, se alguém chegar para você e discutir que a cobertura é Deus, não tem nem discussão. É lógico que a cobertura é Deus. Para todos. Deus é Sucote, Deus é tabernáculo para todos. Não tem discussão. Mas a Bíblia nos mostra que há referências humanas que nós precisamos atentar. E imitar. Pior ainda.
Não é nem só ter a referência, é imitar a referência. Agora, eu vou te falar, agora entre nós aqui, hein? Só para mestres da Bíblia que são vocês. O apóstolo Paulo era ousado, hein? Quem tem coragem de falar hoje para os seus discípulos? Quem aqui tem coragem de chegar para os seus discípulos e falar, ó, me imitem? Ah, Jesus da glória! E aí, pastora Fernanda, vai falar para a tua geração videira? Me imitem! Não é verdade? Olha que poderoso isso! É lógico, você é homem. Oi? O Maurício está dizendo aqui que primeiro precisa cair do cavalo. Não é? Cavalo, né? Brincando. Você cair do cavalo, Fake ficar news. cego 3 dias, Isso. ser salvo de uma morte descendo dentro de um cesto, No texto. ressuscitar um homem que caiu da janela no meio da sua pregação. Aí depois você pode falar. E o pastor mencionou numa das aulas da jornada que esse período que ele fica meio escondido, que a gente não sabe exatamente o que ele aconteceu, quando falou do espinho da carne. Isso, ele vai para Tarso. Esse processo todo deve ter, nossa, ele fez uma abrasão total, né? Ficou, no tema, exatamente, não tem pele, Mel. não sobrou, né? No tema do espinho na carne, a gente vê que o primeiro período da vida de Saulo, ele se esconde em Tarso. E ele se protege lá. Né? E a Rosângela falou aqui, fora isso, é ser mordido por uma serpente venenosa e não morrer. E ainda curar os enfermos da ilha. Tá de brincadeira. Aí, depois de tudo isso, ele fala... Depois que a gente passar por tudo isso, aí a gente fala, me imite. Agora, Paulo era perfeito para falar isso? Paulo era perfeito para falar isso? Não. Paulo brigou com Pedro. Paulo brigou com Barnabé. Paulo expulsou Marcos, depois chamou de volta. O cara era ruim de relacionamento, gente. O cara era difícil. Sabe qual era o temperamento dele? Colérico. Então, coléricos, fiquem espertos aí, pelo amor de Deus, né? Agora, presta atenção. Abrão, ó a revelação aqui. Abrão era perfeito? Não. Mas Deus mandou Isaac olhar para ele do mesmo jeito. Então sabe o que Deus está falando aqui? Olhe para a qualidade do seu líder e não para os defeitos dele. Pronto, já podemos desligar e você refletir uma semana e se arrepender já. Não é? Deus está falando, não importa a falha das pessoas. O que eu quero é que você olhe para a qualidade que elas têm. Sabe quando que o seu casamento melhora? Quando você olha para a qualidade do seu cônjuge, não para os defeitos dele. Sabe quando o seu relacionamento com as pessoas melhoram? Quando você olha para a qualidade das pessoas e não para os defeitos. Porque se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo vai estar em trevas. Isso é revelação em cima desse texto aqui. Você está vendo como a revelação salta quando a gente para estudar, gente? Eu não consigo sair dos 5 primeiros versículos. E nós vamos estudar o capítulo inteiro hoje ainda. Amém? Olha quanta revelação tem em 1 versículo, em 2 versículos. Mas por que a gente não acha tudo isso, os tesouros escondidos? Porque não estamos estudando, estamos só lendo. E a Bíblia não pode ser, ela deve ser lida, mas além de lida, ela precisa ser estudada. Ok? Agora, aí tem do versículo 6 a 11, mostra lá Isaac cometendo o mesmo erro de Abrão, falando que Rebeca era esposa dele, era irmã dele, porque os filisteus queriam casar com ela, e ele ficou com medo de morrer, a mesma história e tal. Por isso eu não vou entrar por esse lado. Vamos direto para o versículo 12. Vamos lá, versículo 12. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Ok. Querido, só esse versículo aqui agora nós já estamos chegando às 8, vai das 8 às 9, tá? Porque Isaac semeou naquela terra. O que acontece? Ele obedeceu. Fato. Então, Deuteronômio 28, a obediência que traz bênção, mas nós já vimos que Deuteronômio 28 tem mandamentos específicos para bênçãos específicas. Então, cuidado para não pegar o versículo que parece ser
Quem tem um versículo que conecta aqui com obediência? Vamos lá, obediência para semear. Aquele que semeia e colhe a 100 por 1? Colher a 30, 60, 100 por 1? Isso aí é uma conexão. Mas se você reparar naquele texto, pastora Fernanda, ele não semeou. A semente caiu em terra boa. Ah, eu tinha que voltar lá para ler. Sabe por que as sementes não frutificaram? Não frutificaram na terra seca, no espinho e nas pedras? Porque a Bíblia diz que enquanto o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram pelo caminho. Então a terra não foi preparada. Se a terra seca for preparada, se a terra pedregosa for preparada e a terra de espinho for preparada, mesmo em meio a essas adversidades, a semente frutifica. Amém. Já te dei a palavra de dízimo da próxima célula. Vamos lá. Meu Deus, acho que eu vou colocar essa. Gente, para quem não sabe, lá na El Shaddai, sou eu que escrevo as palavras de dízimo toda semana, viu? Então eu vou colocar essa. Então você coloca, porque eu ia falar, mas ele não faz célula, né? Porque a gente não escolhe mais a palavra já vem. A palavra vem, sou eu que escrevo, Fê. Então põe essa lá que agora a gente já tá. Você já tá um craque nela. Já. Mas tem conexão no texto. Porque é o único outro texto que fala de uma colheita que pode chegar a cêntuplo. Aí, o que você pode fazer? Aí é outro ensino. Você pode pegar termos e fazer conexão com a língua hebraica, a língua grega. Tá? Você pode fazer, tem sites que faz isso, ou você pode comprar algumas bíblias. A tua tá aí, pastor Maurício? Para mostrar para o pessoal? Qual que você quer? Palavra-chave? Palavra-chave? Ele vai pegar lá. Pega só para mostrar para o pessoal, por favor. Tem uma bíblia muito interessante. Só para eu não ter que sair daqui e desconectar o fone. Ele já foi pegar. Uma bíblia não é uma Bíblia interlinear das duas línguas, não é? É uma forma, é uma Bíblia de interlinear. Não, mas ela não é toda interlinear. Ela é de palavras-chave, grego, hebraico e conexões de versículos, tá? Glória a Deus. Ela é bem legal. É uma Bíblia que eu recomendo para quem gosta de estudar. Acho que fica ao contrário, né? Não, para mim tô lendo, tá certo. Tá lendo. Tá. Olha lá, Bíblia de estudo, palavra-chave, hebraico-grego. Sabe por quê? Porque esse termo cêntuplo ou 100 vezes, que aí é uma linguagem bem mais atual, a tradução no original é totalidade. O texto diz assim: Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu a totalidade. Querido, só isso já revela tudo. Sabe o que é uma colheita sem perda nenhuma? Quem aqui já trabalhou com um agronegócio ou já viu uma plantação sabe que toda colheita tem perda. Ok? Natural. Você tem uma porcentagem de perdas. A Bíblia está dizendo que a colheita dele foi tão sobrenatural que ele não perdeu nada. E eu quero declarar que essas serão suas colheitas em obediência a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém? Já lá, Fernanda, em Mateus, na parábola do semeador, sabe o que acontece? Como as sementes caíram pelo caminho, uma colheita pode chegar a ser na totalidade, mas nem todas, porque as sementes caíram, não foram plantadas. Entendi. Então algumas são 30, outras 60 e outras 100. Mas é o único texto que conecta em cêntuplo, em totalidade. Amém? Lá depois no grego eu não sei se a tradução é totalidade lá também. 30, 60, 100 por 1. Mas aí no hebraico é. Então o que acontece? E naquele ano... aqui tem outra revelação. Quando foi que ele colheu? Naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano. Ou seja, um ano tem 365 dias, tem um período de semeadura e colheita. Então aqui a gente tem que saber o quê? Esperar. É dentro de um ano. Oi, quem me chama? Pastor,
Maurício. Oi. Deixa eu só fazer um adendo. Pode, pois não. Uma vez eu ministrei sobre essa palavra e a revelação também é a seguinte: quando você faz uma semeadura, em geral, em um ano, você não tem a colheita completa. Você tem a semeadura num período, por exemplo, numa determinada época do ano, mas você vai ter a colheita só no ano seguinte ou até mais tempo do que um ano. Dependendo do produto, Dependendo né? daquilo que você planta. E aqui Deus está sendo muito específico de que naquele mesmo ano, ou seja, ele estabeleceu, a despeito desse tempo que você está falando, que ele precisou esperar, mas Deus foi muito rápido com ele e estabeleceu uma frutificação maravilhosa. Olha isso. E para o semeador, ela é curta. Porque o semeador, ele sabe que quando ele semeia, ele tem um tempo muito maior para isso. Verdade. Não, olha isso. Exatamente. Dentro dessa direção, ele colheu tudo dentro daquele ano. Exatamente. Deu tudo, deu todos os frutos. Tanto que a Bíblia diz que o cara ficou milionário. O cara ficou milionário em um ano, queridos. Olha o que vai acontecer com você. Segundo a obediência. Segundo a obediência. Não vem querer plantar. Desculpa, agora é ministração. Não vem querer plantar aquelas notinhas velhas, tudo amassada, de R$2 lá na hora da oferta, e querer depois colher e ficar milionário em um ano. Não é assim, não. Tá? O cara semeou. Porque é o seguinte, Isaac semear nesse tempo aqui, era ele passar fome. Ou ele comia o grão porque ele não tinha mais colheita, ou ele comia o grão ou ele semeava. Isso foi prova. Isso foi prova. Ou ele colhia o grão, comia o grão, ou ele semeava, porque não tinha mais de onde colher. E ele resolveu semear. Então não vem semear aquela merreca lá e depois achar que vai ficar milionário também. Porque na hora do milionário todo mundo levanta a mão. Na hora de semear todo mundo fecha a mão dentro do bolso. Sei. A Bíblia diz que Jesus sabia o que passava na mente humana. Jesus conhece a mente humana. E mais um detalhe. Ele estava numa terra seca. Sim. Aos olhos dos homens, se ele fosse para a região do Egito, ele teria, vamos dizer assim, uma provisão, entre aspas. Sim, o Rio Nilo. Era essa a situação. Terra fértil. Que ele estava vivendo era essa. Perfeito. Perfeito. Olha que interessante isso, queridos. Se eu abrir o microfone de todo mundo aqui, cada um vai trazer desse versículo mais revelação. E mais revelação. E mais revelação. Olha que legal isso. Mas por quê? Porque a gente está sem pressa. Deixa eu explicar uma coisa. Sabe por que lá na plataforma da Jornada Bíblica é uma aula por semana? Porque se eu colocar 10 aulas por semana, são tão gostosas as aulas que eu dou. Obrigado, gente. Obrigado. Né? São tão gostosas as aulas que eu dou que você vai querer maratonar. Você vai querer assistir tudo uma vez. Sabe o que vai acontecer? Você não vai absorver nada. Você vai pegar aquela aula, queridos, e você vai destrinchar aquela aula em uma semana, porque também eu vou colocar como é que chama? O material de apoio, o quiz, os versículos de memorização. Queridos, você vai, na aula da semana seguinte, você vai ter mais revelação do que a aula que eu vou dar. Em nome de Jesus. Quem recebe? Recebo. Quem está afim de viver isso mesmo? Então se inscreve lá se você não se inscreveu, hein? Com um valor, como é que é? Com um valor promocional ainda. Olha, tô marqueteiro agora. Tô marqueteiro. Uhul. Vamos lá. Então, queridos, vamos lá. Porque nós estamos no versículo 12 ainda tem que entrar em 6 atitudes vitoriosas aqui de Isaac. Então, dentro disso daí, veja só, o que a gente entende? Em cima disso que o pastor Maurício falou, eu quero falar uma coisa aqui também. Presta atenção, não foi nem a qualidade da semente, nem a qualidade da terra. O que fez a diferença? O Senhor o abençoava. Amém. Essa é a diferença. É o fim do versículo. Exatamente. 1 Coríntios 3,6. Vamos ler 1 Coríntios 3,6?
1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Uau. Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Quem pescou isso? Queridos, não é a qualidade da semente da terra, não. É Deus que abençoa. Lógico que você vai trabalhar uma terra, você vai trabalhar em oração, o desafio que você está vivendo, tudo. Mas se Deus não colocar a mão, então é confiar. É nisso que a palavra está ensinando aqui, é confiar. Você está puxando as flechinhas aí? Você está anotando? Está fazendo o teu mapa mental aí? Depois nós vamos ter uma aula, Léo, Flávia, dá para eu gravar uma aula de explicando fazer um mapa mental e a gente colocar como vídeo extra lá na plataforma? Sim, mestre. Dá para fazer isso? Então tá, eu vou fazer uma aula dando alguns toques de como montar um mapa mental dentro de um estudo. Quem sabe fazer já mapa mental, melhor ainda, mas quem não sabe eu vou ajudar, aí a gente coloca lá na plataforma essa aula como conteúdo extra. Pastora Rosângela trouxe uma coisa, olha isso, Fernanda. Trouxe uma coisa aqui, anota aí, não vai dar tempo de aprofundar, mas anota, não vamos ler agora, Levítico 19, 24, diz que 23, 24, Levítico 29, 23, 24, diz que pela lei de Moisés, dentro de uma plantação, vou deixar um pouquinho aberto, dentro de uma plantação, o povo só tinha direito à colheita para si mesmo a partir do 5º ano, Pastor Maurício. Tá. Primeiro ano, segundo, terceiro ano, o 4º ano era do Senhor e o 5º ano eles se beneficiariam da colheita, para preparar uma colheita substancial. Depois a gente pode falar disso. Mas presta atenção. E aqui, porque Isaac foi obediente, Deus deu todo o resultado para ele no primeiro ano. Para respaldar aquilo que você falou, Pastor Maurício. Amém. Você vê que a colheita não era tudo do mesmo tempo. Eles iam colhendo durante 5 anos. Sim. Amém. Né? Só no 5º ano que você... Não, mas a lei, e a Rosângela está falando, a lei veio depois. Sim, mas a lei nada mais era do que explicar como acontecia. A lei era trazer estrutura para o povo sobreviver. Olha que tremendo isso. Queridos, a Bíblia não acaba mais. Ontem me perguntaram assim... Ontem me perguntaram assim, pastor, quanto tempo é de curso na jornada bíblica lá no Hotmart? Aí eu respondi, não sei. Talvez até Jesus voltar. Porque se em 5 versículos aqui a gente já falou quase 2 horas, 1h10... Pastor, eu queria só falar dessa questão da semeadura. Meu filho mexe com terra, né, e bicho. E um dia, passeando, ele tem um lugar que nós chamamos de Varjão. Varjão é uma área semi-inundada, né, muito úmida em tempos de chuva. E ali, nunca, desde o tempo do papai, nunca se conseguiu fazer nada naquele pedaço, junto à estrada. Aí nós passamos por lá e ele falou assim, meu filho estendeu o braço e falou, olha aqui, mãe. E eu via umas coisas nascendo, mas a gente sempre soube que aquilo não ia, tudo que a gente plantava ali não dava certo, mesmo, só arroz mesmo, né? Mas mesmo assim era difícil cuidar, porque não é como da China, é diferente. E aí ele me disse, isto aqui é a faculdade dos meus filhos. Era uma plantação de árvores, de madeira. Eu não sei se era eucalipto, o que era o eucalipto gosta de água, provavelmente era. Ele falou, os meninos tinham 7 anos. Isto é a faculdade dos meus filhos. Agora ele vai colher, pastor, porque a menina a mais velha está com 22. Exatamente. Olha, aqui exemplificando de forma natural que falou agora de o tempo de uma colheita. De o tempo que leva. E aqui Isaac colheu tudo no mesmo ano, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tomo posse dessa palavra. Eu não sei você, mas eu tomo posse. Vou colher tudo agora. Eu quero colher só a tudo gente agora. fazer referência, né, com a nossa atualidade. Quem abre uma empresa e já sai colhendo no mesmo ano? Quem abre um negócio? Quem empreende alguma coisa? Se Exatamente. Deus estiver no negócio, colhe meses depois. Exatamente. Mês depois, colhe de forma multiplicada. Perfeito.
Perfeito. Então vamos lá, versículo 13. Olha quanta coisa, hein? O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Isso, pode ir até o 17 agora, de uma vez. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Ok. Queridos, ó, presta atenção numa coisa aqui. Quando o cara acha que o problema dele, a dificuldade dele é só financeira, né, a luta dele é só financeira, eu vou falar que ele não sabe de nada, o inocente ainda. Né? A gente acha que luta financeira é o fim do mundo. É a dificuldade, E essa palavra aqui é ministração para nós agora, tá? É ministração. Querido, se você está passando por um desafio financeiro e isso te rouba a paz, eu vou falar algo muito importante aqui, te rouba a paz de relacionamento com Deus, a paz de espírito, eu vou te falar que você precisa urgentemente fechar a porta atrás de ti, entrar no secreto e rever suas prioridades. Sabe por quê? Porque a questão financeira, em um ano aqui Deus resolveu. Numa terra seca, num tempo de escassez, isso, é essa palavra mesmo. No tempo de escassez, na terra seca, com dúvida se vai para o Egito ou não vai, com uma direção, entre aspas, absurda de Deus, fica aí na terra seca mesmo, né? Então, o que acontece? O que parecia ser o maior problema de todos, não era. Resolveu rápido. Só que quando a gente acha que aquele problema era o real, aparecem realmente os verdadeiros desafios. E sabe o que aconteceu? Na hora que ele resolveu o problema financeiro, que parecia ser o pior de todos, ele passou por um desafio nos seus relacionamentos. Olha isso. As pessoas começaram a ter inveja dele, começaram a competir com ele e desprezaram ele, porque ele ganhou dinheiro. Ele achou que se ele ganhasse dinheiro, os problemas estavam resolvidos. Quem pensa assim ainda? Não pense assim. Você pode ganhar muito dinheiro, não quer dizer que vai resolver o problema. Não quer dizer. O dinheiro é importante? Vai ajudar? Não vou nem entrar por isso. Ele tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas não resolve, não. Ele foi lá, plantou, colheu, ficou rico, riquíssimo. Tinha bois, tinha rebanho, tinha servos. O cara ficou poderoso, o cara se tornou um príncipe. Como ele era um príncipe. Filho do rei Abrão, entre aspas. Ok? E aí, quando ele estava rico, ele viu que esse era o menor dos problemas. Porque ele era rico, ele não podia habitar mais na terra com o povo. Quantos estão pegando isso? Amém. Tá entendendo, gente? Você está entendendo como quando a gente mergulha na palavra, a gente recebe direção para a nossa vida, para a mudança de vida? Então não se preocupe com essa questão financeira que você está enfrentando hoje, com essa dificuldade. Esse não é um dos maiores problemas do ser humano. E na atitude de obediência e fidelidade, você vai colher no mesmo ano o que era para colher em 5. Amém. E vai ficar riquíssimo e vai ficar poderoso. Mas não se detenha achando que esse é o maior dos problemas, porque não é. Ok? O desafio do ser humano, se chama relacionamento. O ser humano que sabe se relacionar, esse sim, enfrenta
vence o maior dos desafios, o maior dos problemas. Porque relacionamento fala de você com Deus, relacionamento fala de você com você mesmo, relacionamento fala de você com o próximo. Ok? Dinheiro não fala de tudo isso. Relacionamento fala. Então, aí começa a entrar o verdadeiro desafio. Aí entra o desafio na vida de José. De Isaac. Ok? Deixa eu fazer uma referência aqui agora. Fernanda, Gálatas 5,19. O que tem em Gálatas 5,19? Vocês têm que saber de cor isso aí, vai. Vamos lá. As obras da Carne. carne, muito bem. Vem pra gente Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Muito bem, repete só as obras da carne agora, não precisa repetir tudo, repete as obras da carne. Presta atenção, você vai falar, eu vou repetir, vai. Imoralidade sexual. Moralidade sexual. Impureza. Impureza. Libertinagem. Libertinagem. Idolatria. Idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria. Ódio. Ódio. Discórdia. Discórdia. Ciúmes. Ciúme. Ira. Ira. Egoísmo. Egoísmo. Dissensões. Dissensão. Facção. Facção. Inveja. Inveja. Embriaguez. Embriaguez. Orgia. Orgia. Aonde está o dinheiro nessas obras da carne? Não tem. Cadê a ganância? Cadê a avareza? Não tem. Sabe por quê, queridos? Porque os problemas financeiros não são os menores. Sabe quais são as obras da carne? E elas são conhecidas e nós não herdaremos o reino de Deus. Sabe do que está falando? Relacionamento. Quando fala idolatria, feitiçaria, está falando de relacionamento espiritual. Quando fala de dissensão, facção, relacionamento com o próximo. Quando fala de bebedice, glutonaria, está falando do relacionamento com você mesmo, a sua falta de cuidado, a falta de amor próprio. Queridos, as obras da carne não falam de dinheiro. Agora eu vou piorar. Por que as obras da carne não falam de dinheiro? Hein, Fernanda? Cri. Tá por quê? Porque dinheiro é comparado a um Deus. A um Senhor na Bíblia. O único que Deus cita como divide o ser humano entre Senhor e Senhor, dois senhores, é o dinheiro, é mamon. São as riquezas. Então presta atenção. O dinheiro, queridos, não é o maior problema. Mas ele pode se tornar o maior roubo da nossa vida espiritual. Mateus 6,24. O que está escrito? Ninguém pode, eu vou citar, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um ou desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamon. Em outras traduções, riqueza. Ok? Queridos, o dinheiro não é um dos maiores problemas, mas ele pode se tornar o maior roubo da tua vida espiritual. Pronto. A confusão se faz através da idolatria. Porque a idolatria aqui, como obra da carne, envolve a questão de um segundo Deus, né? Então a confusão fica aí, mas a questão da relação com o dinheiro é alma, são sentimentos.
e não obra da carne. Exatamente. Inclusive, idolatria, como está a idolatria com feitiçaria, então está falando de práticas religiosas. Sim, religiosidade. Religiosidade. Se tivesse só idolatria, você poderia, vamos dizer, na hermenêutica, traduzir para qualquer tipo de idolatria. Idolatria num carro, num cachorro, no filho, no pai. Mas como está idolatria e feitiçaria, está deixando claro nas obras da carne aí as práticas religiosas, ok? Relacionamentos voltado para a vida religiosa. Mas o que acontece? O dinheiro se torna um senhor. Então ele pode não ser o maior dos problemas, mas se você não souber como administrar ele na sua vida, ele pode se tornar o maior roubo da tua vida espiritual. Olha, você consegue imaginar o que é Deus falando? Não sirva a dois senhores, não sirva a mim ou ao dinheiro. Olha o nível que ele coloca. A questão da pessoa fazer do dinheiro um desafio, um problema, um apego ou qualquer coisa. Transforma-se num Deus. E aí você pode conectar o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Muito bem. Raiz de todos os males. Raiz. O amor ao dinheiro, tá? Não o dinheiro. O amor ao dinheiro. Ok? Então, a gente fez esse adendo dentro das obras da carne para você entender que Isaac venceu a questão financeira, mas ele agora seria desafiado nos relacionamentos. Ok? Versículo 18. Tô voltando lá, peraí. Isso. Gênesis 26, 18. Gênesis 26, 18. Ó, o que eu vou dar agora para vocês é ouro, hein? Vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro, vale mais do que prata. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Muito bem, puxa uma flechinha e escreve aí. Primeira atitude de Isaac. Continuou trabalhando. Os caras foram lá, entulharam todos os poços dele, expulsaram ele da terra, mandaram ele para outro lugar, falaram, você não vai mais viver aqui com a gente. O que Isaac fez? Ficou chorando no cantinho, ficou falando, ó vida, ó azar, ninguém gosta de mim. Foi isso que Isaac fez, Débora? Foi isso que Isaac fez, Luiz Borges? Foi isso que Isaac fez, Ana Alonso? Foi? Não, ele continuou trabalhando. Queridos, não importa os desafios, se alguém gostou, se alguém não gostou, se alguém te injuriou, te expulsou, te xingou, continue fazendo, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Ele foi lá e abriu todos os poços de novo. Pronto. Simples assim. Eclesiastes 11:6. Vamos ver se a Bíblia respalda esse negócio de continuar trabalhando? Eclesiastes 11:6. Essa aí o pastor Maurício conhece também, que eu acho que ele já até ministrou em dízimo e oferta, se eu não me engano. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela. Pregou ou não pregou já? De púlpito, hein? Minha memória é boa. Meu amigo. Não brinca a minha memória não, ela é boa. Pregou de púlpito que eu lembro. Ó, aqui tá falando o seguinte, trabalhe de manhã, trabalhe à tarde também. Não repouse as suas mãos, ok? Continue trabalhando. Você não sabe qual vai prosperar primeiro, então continue fazendo. Isaac fez isso. Ele não ficou choramingando, ele não ficou se lamentando porque um projeto não deu certo. Deixa eu perguntar algo para você, agora é ministração em cima disso. Quais projetos você começou aí e parece que não está dando certo? Parece que não fluiu como você esperava. Qual é a tua reação? Você está choramingando? Está reclamando? Está perguntando por que Deus esqueceu de você? Está falando, vou largar tudo e começar outro? Calma.
Continue trabalhando. Se Deus te deu uma promessa, Ele respalda. Ele é fiel, já falamos disso hoje. Você está entendendo? Não desista na primeira vez. Porque alguém te falou que não vai dar certo. Abimeleque chegou e falou, vai embora daqui, você não vai mais... Aqui onde você colheu, você não vai colher mais. Você fica com inveja dele. E daí que as pessoas têm inveja de nós? Vem viver conosco. Vem plantar conosco. Se alguém está com inveja de você, ore por essa pessoa, para essa pessoa vir fazer parte da tua célula, da tua igreja, caminhar contigo. E se ela te expulsou e falou, aqui você não vai colher mais, não tem problema, eu vou plantar em outro lugar, é Deus que vai me abençoar. Amém? Então, olha só que poderoso. Vamos lá, vamos para frente. Versículo 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso o chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. Ok. E ok. Para aqui só um minutinho. Tá. Queridos, que Isaque é esse? Esse cara, ou ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. O cara é muito bom, gente. Ele vai lá, cava um poço, acha um veio d'água. Aí os pastores de lá vêm e falam assim, essa água é nossa. E puf, brigam por causa daquele poço. O que ele faz? Briga com os caras? Não. Não, vai lá e cava outra. Aí os caras falam, não, esse aqui também é nosso. Esse aqui também é nosso. E pega aquele poço. O que ele faz? Ele briga com os caras? Não. Você já estava esperneando. Já estava brigando. Estava falando, é meu. Já tinha ido entrado com processo. Colocado na justiça. Para colocar na justiça. Que não sei o quê. Sabe o que Isaque fez? Segunda atitude. Não, puxa uma flechinha aí nesses versículos. Não entrou em contenda. Não entrou em contendas. Olha isso, queridos. Igualzinho a gente. Continua trabalhando, não entra em contenda. Tem gente que Essa tá é a indo. segunda atitude dele, então. A segunda. A primeira, ele continuou trabalhando. A segunda atitude que ele teve, ele não entrou em contenda, ele não foi brigar. Queridos, enquanto você briga, você perde tempo. A Bíblia diz para não entrar em contenda. Cristão não entra em contenda. Cristão não briga nem para provar que está certo. Tá entendendo? 2 Timóteo 2,24. Dá para ler rapidinho? 2 Timóteo 2,24. Enquanto ela procura, deixa eu só fazer um adendo rápido. Pois não. Lógico. Isaque, ele refazendo todo o percurso do pai, né, reabrindo os poços e passando por todas essas lutas, perceba os nomes, né? Ezeque, no hebraico, é luta, é contenda. Contenda. Sitna também é oposição em hebraico. E quando ele realmente cava e já não contenderam mais com ele, ou seja, não teve mais a indisposição das pessoas, ele chamou de Reobote, que se chama espaço largo em hebraico. Então, é a evolução da própria denominação de cada poço, trazendo a revelação do momento. Exatamente. E uma sequência, né? Crescente. Exatamente. Uma sequência crescente. Ele quando você vai vencendo a contenda, vai vencendo a inimizade, né? Você chega no lugar espaçoso.
Você tem que vencer essas etapas na sua vida. Então, vem completar aqui, ó. Ele não entrou em contendas. Ele não brigou, ele não saiu discutindo. E porque ele não saiu discutindo, chegou a hora que não contenderam mais com ele. Sabe aquela velha história, quando um não quer, dois não fazem? Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Brigaram por um, ele não rebateu. Brigaram pelo segundo, ele não rebateu. Aí no terceiro já não brigaram mais. Sabe quando é que teu marido vai parar de brigar com você? Quando você parar de brigar com ele. Sabe quando é que tua esposa vai parar de brigar com você? Quando você parar de brigar com ela. Essa é a verdade. Ninguém briga sozinho. E se a pessoa chegou ao nível de brigar sozinho, aí é libertação e encontro com Deus. Ok? Mas aí é demônio. Aí é demônio. Mas sozinho, o cara não vai brigar no espelho, gente. O cara não vai. Então, brigou uma, não teve resposta. Brigou duas. Não teve. A Débora gostou, tá rindo muito. Mas é verdade, Débora. Você tá agora nessa jornada bíblica aprendendo as adversidades da vida, minha filha. Então, brigou a primeira, o cara não respondeu. A história da farinha na boca. Já contei, né? A farinha na boca pra vocês. A farinha na boca não deixa você brigar. Você não consegue. Eu não aguento, eu tenho que falar. Põe farinha na boca. Fala com aquela farinha. Qual que é aquela mais grudenta, Fernanda? Sei lá, farinha é farinha. Não, mas tem aquela que é... Não, tem uma que ela pede para as discípulas dela colocar na boca. Como que é? É a mesma farinha. Tem aquela mais grudenta. A filha tá me ouvindo. Tem umas farinhas grudentas aí. Põe essa na boca, gente, e pronto. Não briga. É a farinha com mais tapioca. A farinha de trigo que tem glúten. De glúten, ó. Trigo com glúten. Aí, ó. De tapioca. Põe essas daí que grudam no céu da boca. Você tem que tirar com a colher assim depois, ó. Não, com a colher é leitinho, pastor. Misericórdia. Eu não coloco essas coisas na boca, não, nem pagando. Eu prefiro não brigar mesmo, que é para não ter que pôr farinha na boca. Então, mas olha olha só quanto isso nos ensina. Quando a gente olha para o texto, quando a gente deixa a revelação saltar. O que diz 2 Timóteo 2,24, Fê? Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Nossa! Eu não sei quem apanhou agora, eu apanhei. Ele não está falando... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem se considera servo do Senhor? Levanta a mão. Graças a Deus. Vai, levanta essa mão pela fé, pelo menos. Aleluia. Ao servo do Senhor não convém contender. Servo do Senhor não contende. Servo do Senhor é amável para... Olha que light, olha que fácil. Apto para ensinar. Nós não teremos aptidão para ensinar e ministrar pessoas se nós formos contenciosos. Você acha que depois de você brigar alguém vai querer te ouvir? O que você tem para falar? Não. Perdeu o jogo. Exatamente, perdeu a... Como é que fala? O respeito. A razão. Ok? Então, a segunda atitude. Ele não entrou em contendas. E aí termina o versículo 22, Fê, por favor. E acrescentou... 22. Não. Isaac mudou-se dali, aí, né? Isso a gente já leu. Até lugares 23. passados a gente leu. Aí o finalzinho. E acrescentou, ok. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Terceira atitude de Isaac. Ele profetizou. Agora, não foi uma profecia qualquer. Isaac já era rico? Sim. Ele já era próspero? Sim. Ele Já. profetizou mais prosperidade. Terceira atitude, então, profetizar. Agora foi ele que liberou a palavra e não Deus sobre ele. Olha isso! Olha que poderoso, queridos. Não é porque você já conquistou alguma coisa que você vai parar de orar por aquilo. Não é porque os seus filhos estão na igreja já contigo que você vai parar de orar por eles. Se eles não tiverem, ore por eles também. Mas vocês estão entendendo? Que é muito mais... Às vezes a gente ia ler isso aí,
Aí acrescentou, agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos a terra. Amém. Mas quando você para estudar, você percebe que é muito mais profundo. Ele profetizou em cima do que ele já tinha resultado. Amém. Olha isso, isso é... Ah, não, você não pegou. Você está com uma cara de muito sono aí. Quer ir buscar um café? Eu deixo, vai. Era pra você estar pulando aí, era pra você estar falando... Uau! Meu Deus! Meu Deus, e eu não estou fazendo isso. Querido, você comprou um carro, então já profetiza o próximo. Você está entendendo que eu estou aqui no lado material? Você abriu uma célula, então já profetiza os líderes multiplicados da próxima célula. Você já ganhou um familiar, profetiza a família inteira. Você está entendendo o que a palavra está mostrando? De que a gente não pode se acomodar no que já alcançou. Em outras palavras, presta atenção. Em outras palavras, que a gente ouviu do apóstolo René, do apóstolo Fábio Abud. Agradecido sempre, acomodado nunca. Ok? Tem respaldo bíblico para essa frase. Está aqui, acabamos de ler. Amém. Se alguém falar assim, agradecido sempre, acomodado nunca, está na Bíblia? Tá. Gênesis 26, versículo 22. Você vai falar de cor ainda. Vai ler Gênesis 26, 22. Aí o cara vai falar, pô, mas você conhece a Bíblia? Eu faço jornada bíblica. Ah, tô marqueteiro. Vamos lá, gente. Versículo 23. Dali... não, peraí, desculpa. Tem conexão bíblica? Tem. Hebreus 10, 23. Tem conexão bíblica. Tá pegando aí, Carmen? Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Ok? Sem duvidar, mantenhamos a confissão da nossa esperança. Ele já tinha prosperado e ele mantinha a confissão de que continuaria prosperando, porque lá antes dele descer para o Egito, ou quando ele pensou em descer para o Egito, Deus falou, não desça para o Egito, porque como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo, eu o abençoei e eu vou te abençoar, fica firme na terra que eu mandar você ficar, ali você semeia, porque você vai colher no mesmo ano e você vai prosperar, e ainda que contendam contigo, e ainda que briguem pelos postos, continue trabalhando, não contenda com eles e profetize, porque retém essa confissão e eu vou continuar te abençoando. Fiz um resumo de toda a aula já, agora, numa palavra profética. Você está entendendo? O que Isaac viveu? Queridos, você vai sair dessa imersão aqui hoje, que tem mais 20 minutinhos aqui só. Você vai sair daqui hoje um expert em Isaac. Você vai poder dar aula sobre Isaac aqui hoje. Vamos lá. Versículo 23. Dali... Isso, desculpa, pode ir. Dali, Isaac subiu para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um outro poço. Ok. O que acontece aqui? Historicamente falando, ele sai de Gerar, volta para Berseba. Berseba é uma cidade na região do Negueb, ok? Aonde Abraão já havia habitado também, aonde Isaac também estava passando fome. Agora ele está voltando no lugar da onde ele tinha saído. Então ele não foi para o Egito, ele ficou em Gerar e agora ele volta para Berseba. E Deus aparece para ele, continua falando com ele. Isso, lógico, nos mostra, aí não tem nem revelação nenhuma, de que conforme você vai obedecendo a Deus, Deus vai te dando mais instruções. Sabe quando a gente para de ouvir a Deus? Quando a gente para de obedecer. Enquanto a gente obedecer, Deus vai dando instrução. Deus vai falando conosco, Deus vai nos abençoando. Mas no versículo 25, tem algo que me chamou a atenção.
que foi a quarta atitude de Isaac. Ele fez da sua casa um lugar de adoração. Veja que o versículo 25 diz que ele constrói um altar para invocar o nome de Yahvé e naquele mesmo lugar ele arma a sua tenda. Aqui tem uma revelação. A sua casa, a sua tenda e o lugar de adoração a Deus devem ser o mesmo lugar. O primeiro lugar para você adorar a Deus não é a tua igreja, o templo onde você vai, mas é a tua casa. É ali. Ok? De que adianta você ser um grande adorador na igreja e a tua casa não ter um ambiente de adoração? Aonde nós precisamos construir um ambiente de adoração? Dentro da nossa própria. Bem, a Bíblia conta uma história, eu lembrei aqui agora, se eu não me engano, Fernanda pode até ver para mim se puder, acho que 1 Crônicas 13. Só abre lá para ver se é esse texto. Eu acho que é 1 Crônicas 13 que fala a história da arca na casa de Obed-Edom. Vamos ver. Acho que é isso. A arca na casa de Obed-Edom. Da Arca da Aliança. Vê o versículo 1 Crônicas 13. Vê para mim. Obed-Edom, isso mesmo. Ei, assim, Deus de glória. Fala. Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o geteu. E aí, continua. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-Edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Por que Isaac prosperou? Porque o Senhor era com ele. Por que Obed prosperou? Porque o Senhor era com ele. A Arca da Aliança estava naquele lugar. Conectamos. Coisa linda. E essa foi agora, hein? Essa não está nem no resumo aqui. Ai, a Bíblia, eu não sei, gente. Desculpa, é que eu me empolgo demais. Nossa, a Bíblia é muito linda, A Bíblia é maravilhosa. Quem quer prosperar aí? Eu. Presença do Senhor na tua casa. Faz da tua casa um lugar de adoração. A quarta atitude de Isaac, gente. Ele construiu um altar e armou a tenda. Ele não fez separação. Aqui é o altar, aqui é minha casa. Deixa eu explicar uma coisa que eu ouvi. Eu não lembro se foi o apóstolo Eurípides ou o apóstolo Maurício. Eu lembro um dos dois. Ele falou uma coisa que marcou. Eles eram pastores lá em Manaus. Um deles falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, a gente tem o costume de falar assim, o meu trabalho secular, a minha vida secular, como se fosse uma vida separada da nossa vida espiritual. E eu lembro que um deles ministrou, não lembro se o Maurício e a Fernanda estavam nesse discipulado, faz muito tempo. E ele falou assim, não tem diferença entre vida espiritual e vida secular. A nossa vida com Jesus é uma só, engloba tudo. A tua vida espiritual tem que englobar o teu trabalho, tem que englobar a tua família, se a gente tiver essa mentalidade separatista, a gente não vai consagrar 100% tudo a Deus. Tudo na tua vida hoje é de Deus. Para Deus, com Deus. Ok? Você tem um trabalho que não é secular. Você tem um trabalho numa determinada empresa, mas você faz as coisas para quem? Para Deus. Efésios capítulo 6. Faça tudo para com Deus e não para os homens. Amém. Ok? Não lembro qual o versículo. Eu sei que é Efésios 6. Se alguém achar depois, acrescenta para nós. Ok? Servos, façai tudo para Deus e não para os homens. E então, o que acontece? Qual é a atitude vitoriosa aqui? Ele armou a sua casa, a sua tenda, junto com o lugar de adoração. Junto com o altar. Você tem que ter na tua casa um altar de adoração. Ok? Amém. Nem que seja um cantinho, teu tamanhozinho lá. Nem que seja um tapetinho num cantinho onde você ajoelha. No banheiro, não sei onde que vai ser. Às vezes tua família ainda
milita contra aí a tua fé, mas persevera. Monta um lugarzinho lá onde você se separa para Deus, né? Outro dia eu vi num livro, não lembro qual, que fala assim: se até o teu carro tem um lugar só para ele dentro da tua casa, por que Deus não vai ter? A garagem é do teu carro. Até teu carro tem um lugar só para ele na tua casa, você tem que ter um lugarzinho. Deus é para toda casa? É, mas tem que ter um lugarzinho onde você se encontra com ele. Ali bonitinho. Amém? Vamos para frente, versículo 26. A gente precisa terminar aqui também. Naquela época, veio Abimeleque de Gerar. Quem? Não, para. Quem veio? Abimeleque. Quem expulsou Isaac? Abimeleque. Abimeleque. Ah, não acredito. Esse cara apareceu de novo. Vamos lá. Desculpa, é que eu me empolguei. Então, naquela época, veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac. Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaac lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Boa, para aí. Quinta atitude de Isaac. Confrontou o pecado. Ok? Isso fala de relacionamento, hein, gente? Isso fala de relacionamento. Ele confrontou o pecado. Os caras apareceram na porta da tenda dele na maior cara de pau. Desculpa o termo. Ok? Na maior cara de pau. Expulsaram, mandaram embora, entulharam os poços, brigaram pela água. Agora o cara me aparece na porta da tenda dele e ainda leva com ele um amigo pessoal e o comandante do exército. Ou seja, foram armados. O cara foi com segurança pessoal. O que Isaac fez? Isaac não contendeu com eles. Mas ele confrontou o pecado. Isaac perguntou, ó, por que vocês vieram a mim, já que vocês me odeiam e me expulsaram? Ou seja, num relacionamento, queridos, é necessário haver sinceridade, confrontar o pecado. Não quer dizer que você vai brigar com a pessoa, você vai apontar, julgar. Mas também não podemos ser aqueles que tá tudo bem. O cara te expulsou, te xingou, brigou. Não, tudo bem, ó, você quer conversar comigo? Mas deixa eu te perguntar, por que você me expulsou? Por que você me... O que você quer comigo, já que você me odiou, me expulsou, não te fiz nada? Ele abriu o coração. Ele foi sincero, ele abriu o coração. Mas ele confrontou o pecado. Mateus 26, 41. Vamos ler rapidinho para respaldar isso? Eu não sei se eu escrevo, se eu abro a Bíblia. Tá difícil. Eu mando meu resumo para você, Fê. Não, tá dando certo, tá dando certo. Mateus 26... A Débora tá anotando aí também. Pega as anotações da Débora. 26 o quê? 41. Confronto de pecado. Vamos ver se a Bíblia respalda. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Muito bem. Pode falar. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando? Confrontando? Pecado. Pecado. Pecado está falando, ó, tem pecado que vai bater a nossa porta. Então, o confronto do pecado, queridos, aqui, de Isaac, não era uma vingança pessoal, ele não estava aqui exteriorizando a raiva que ele ficou deles. Mas ele estava sendo sincero em falar a verdade. Ele receber Abimeleque com um sorrisinho seria falso. Ele foi verdadeiro. Né, Toninho? Foi ou não foi? Verdadeiro. Ok? Vamos ver a sequência. Versículo 28. Vai puxando a flechinha, vai anotando. Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos. Façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem
Eu sei, eu também não me aguento nessa hora. E te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Versículo 30, vai. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Ah, não, para. Agora para, porque eu já tô. Eu já não tô me Cara de aguentando aqui. pau! Cara, olha isso. Eles aparecem lá e falam assim: ó, a gente só te tratou bem, fomos amorosos, te expulsamos em amor, né? Entulhamos seus poços por carinho. Hein, Mônica? É isso, pastor Luiz? Nós entulhamos seus poços por amor e te expulsamos por tanta consideração. Nunca te fizemos mal. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor é contigo, então nós não queremos problema com você. Os Ok? inimigos reconhecem isso. Oi? Os inimigos reconhecem a presença. Reconhece, queridos, você não precisa provar nada para ninguém. Eles verão quem é Deus na tua vida. Para de se preocupar em provar, em querer falar, em querer mostrar, em querer... Guarda a tua alma, pede inteligência emocional para Deus. Olha Isaac. Isaac confrontou o pecado neles. Eles tentaram dar uma sabonetada. Né? Tentaram dar um... Não, veja bem, nós te amamos, tal, Senhor. Mas falaram a verdade, o Senhor é contigo. Nós queremos aqui fazer aliança. Sexta atitude. Sexta atitude. Pagou o mal com o bem. Meu Deus, isso é um confronto para a nossa alma, gente. Você está sendo confrontado nessa aula aqui, numa mudança. Tem gente que já está chorando, e é verdade. O que Deus está fazendo aqui conosco é absurdo o que Deus está mostrando aqui, queridos. Olha o que Isaac fez. Ele não brigou de novo. Ele deu um banquete. Eu quero sinceridade de você agora. Pastora Fernanda, olha para mim aqui. Estou olhando para você. Você faria um banquete para Abimeleque? Uau! Uau! Hein, doutor Maurício? Difícil, difícil. A gente não faria. Olha como que a gente tem que evoluir, gente. Uau! Verdade. Olha o que Deus está dando aqui. Romanos 12, de 17 a 21, não vai dar tempo de ler, tá? Lá fala, pague o mal com o bem. Abençoe seus inimigos, jamais amaldiçoeis. Não pague o mal com o mal. Anota aí, Romanos 12, 17 a 21. Depois você lê esses 4 versículos com muita calma. Romanos 12, 17 a 21. Isaac ele é um exemplo de alma sarada. De alma curada para relacionamentos. Um exemplo bíblico que Deus deixou aqui para nos fazer romper. Entenda uma coisa. Ele dá um banquete para os caras que expulsaram, os caras que entulharam os poços dele, tomaram os veios de água que ele descobriu, as veias de água que ele descobriu. Aparece na porta dele com um comandante do exército armado. Ele manda os caras entrarem e comerem com ele. Serve um banquete. Queridos, está na hora da gente começar a servir o banquete para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos maltratam, para aqueles que falam mal de nós, que nos expulsam, e que com palavras e atitudes têm entulhado os nossos poços, têm tentado matar os nossos sonhos. Pastora, lê para a gente, por favor, do versículo 31 ao 33 para a gente encerrar. Eu quero dar algo aqui para vocês. Amém. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois, Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: Encontramos água.
Isaac deu o nome de Seba, juramento, ao poço e, por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Ok, presta atenção. O Rubem veio aqui, entrou agora e falou, pai, lê Mateus 5,34. Ele fez uma conexão. O que fala Mateus 5,34? Quem ama só quem te ama, até os fariseus fazem isso. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ó, mais um texto conectando. Ok? Amém. Mas presta atenção em algo aqui agora, para a gente encerrar. Quando foi que deram a notícia para Isaac que eles tinham encontrado água? Depois do juramento. Depois do juramento. Quando Isaac fez uma aliança. Isaac deu aquele nome de Seba, que quer dizer juramento. E lá se tornou uma cidade chamada Berseba, até os dias de hoje. Tá? A cidade do juramento, a cidade da aliança. E presta atenção em algo. Eles acharam água. Até hoje Berseba, por causa das torrentes do Negueb, é abençoada por água no meio do deserto. Por isso Jesus disse, em João 4, quem crer em mim e comigo fizer uma aliança, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Água é vida para quem vive em aliança. Apocalipse 21, água da vida fluirá do rio do trono de Deus. Quem chegou em Apocalipse 22, quem chegou? Aqueles que foram fiéis à aliança, com vestiduras brancas, diante do trono do Cordeiro. Aliança fala de água da vida, você conecta a Bíblia inteira, porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito se movia onde? Sobre a face das águas. O Espírito se movia com água. E disse Deus, haja luz. E começou todas as coisas. Quem pegou? Aliança, queridos. Para viver em aliança precisamos de alma sarada. Alma sarada gera aliança. Aliança gera água, gera vida. Gera provisão, porque onde há água, há provisão. Isaac não precisou mais voltar para Egito, para Filístia, não precisou nada. Todo esse texto, toda essa prova que foi falada aqui logo no começo, da vida de Isaac, sabe para que foi? E agora a gente só entende quando a gente estuda tudo isso. Foi para Isaac entender que como filho da promessa, ele precisava se honrar alianças, porque era a aliança que faria com que o povo se multiplicasse. Passou por tudo isso para aprender o sentido da aliança. E para aprender que a aliança não diz respeito àquilo que me agrada. Aliança é aliança e ponto final. Amém. Sei lá se tem mais alguma coisa para falar. Ou disso. Meu Jesus da glória. Quantos foram ministrados aqui nessa manhã? A aliança dele foi forjada desde o momento da obediência. Exatamente. Quando Deus falou para ele, fica, não vai. Aí começou a forjar uma aliança de verdade no coração dele. Então Isaac realmente tem um coração circuncidado numa aliança eterna com Deus. Esse é o exemplo que Deus estabelece através de Isaac. Olha isso, gente. Olha isso. Um capítulo da Bíblia, queridos. Um capítulo da Bíblia. Se você pegar cada atitude, você prega. Você pode pregar qualquer igreja hoje aí. Falar, eu tenho uma palavra sobre Isaac para vocês. Pronto. Sabe o que você vai ministrar? Cura interior. Amém. Eis-me aqui. Não é, doutor Maurício? Você quer texto mais poderoso para ministrar cura interior do que esse? Alma sarada? Alma pronta para aliança. Sabe por que nossas alianças passam por desafios? Porque nossa alma toda perebenta. Porque a gente quer provar, porque a gente quer brigar, porque a gente quer contender, porque em vez de trabalhar, em vez de fazer o que Deus está pedindo, a gente quer as facilidades, a gente não quer enfrentar o que tem que ser enfrentado. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Quantos podem falar obrigado, Jesus, nessa manhã? Amém. Obrigada, Jesus. Vamos encerrar, 9 horas em ponto. Jesus.
9 horas em ponto. Pastor Maurício, faz uma oração por nós. Faz uma oração pela nossa alma. Assim, queridos, e assim, o objetivo hoje não era ser ministrado, mas não tem como você estudar a palavra de Deus e não ser ministrado. Mas ficou claro o princípio do estudo, revelação em cima de conhecimento? Como você pode ir extraindo? Isso foi um exemplo prático. Mas eu queria que o pastor Maurício orasse agora pela nossa alma. Orasse agora. Sabe por quê? Pelo seguinte. Deixa eu ver de novo essa Bíblia. Aquela Bíblia. Pega essa Bíblia. Palavra-chave? Palavra-chave. Uma Bíblia muito bonita. Eu vou dar essa Bíblia que está na mão da Fernanda, eu vou dar para o Léo de presente. Essa Bíblia que está na mão da Fernanda, eu vou dar para o Léo de presente. Eu posso fazer isso? Eu não posso. Porque a Bíblia não é minha. A Bíblia é deles. Então, o resumo de hoje, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Você só vai poder dar uma alma curada para as pessoas, como um líder influente, se você tiver uma alma curada. Uma pessoa ferida, sabe o que ela dá para os outros? Feridas. Uma pessoa ferida, ela fere os outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento te agradecer por esse devocional que praticamos neste dia, em pleno Shabá. Queremos te agradecer por estarmos em família, desfrutando da tua palavra como alimento rico e precioso para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa carne. Te agradecemos por tanta revelação. Exaltamos o teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Te agradecemos por esse chamado de nos apresentarmos diante de Ti, diante da revelação da Tua palavra, diante do Verbo vivo, diante da presença do Teu Espírito Santo e maravilhoso, para aprendermos de Ti. Nós nos humilhamos diante de Ti porque nada sabemos, nada somos, nada temos, se não é o Senhor nas nossas vidas. Por isso nos abrimos, Pai, para que a revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós se manifeste e que se estabeleça em cada um de nós, em todos esses que estão atentos e ouvindo a Tua voz, que se estabeleça o pleno conhecimento da Tua verdade, Amém. O discernimento, Senhor Deus, da Tua palavra, que as nossas mentes se abram para a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. A Tua própria palavra diz que a Tua Escritura é um local onde tem tesouros escondidos. E nós queremos desfrutar desses tesouros. Deus. A cada dia, a cada manhã, a cada revelação. Te agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Amém, que se renova Jesus. Na nossa vida a cada manhã. E esse é um exemplo maravilhoso, porque independente de como estamos e de como somos, o Senhor é aquele que nos abençoa com a Tua misericórdia, com a Tua cobertura, com a Tua bondade. A partir do momento que declaramos, eis-nos aqui. Amém. Por isso, Pai, nesse momento, queremos entregar diante de Ti os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração, segundo a Tua palavra, enganoso e corrupto. Mas também, segundo a Tua palavra em Ezequiel, o Senhor declara que do seu povo, o Senhor tiraria o coração endurecido, para nos dar um coração de carne e o sopro de um novo espírito. Esse é um momento, Pai, onde o Senhor nos abençoa com isso. Com um coração renovado, moldado pelas Tuas mãos, onde o Senhor nos aperfeiçoa nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, onde o Senhor nos leva ao convencimento daquilo que é a Tua vontade para cada um de nós. E segundo a Tua palavra, ela é boa, ela é agradável e completamente perfeita. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa cada vez mais, Pai, com essa vontade, com essa determinação. Que, assim como o Senhor
aprimorou as emoções de Isaac, os seus sentimentos, o Senhor deu a ele uma inteligência emocional, o Senhor ministrou a ele uma cura interior, seja sobre cada um de nós. Amém. Que o nosso coração seja esvaziado, Senhor Deus, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que se distancia da Tua palavra, mas sejamos agora abençoados, Senhor Deus, com o sopro do Teu Espírito Santo, e o fruto do Teu Espírito venha habitar em nós. Amém. Por isso, Pai, nos alegramos quando o Senhor derrama em nós amor, alegria, paz, Deus, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. A fidelidade é a aliança. A aliança, para termos aliança contigo, precisamos ter a presença do Teu Espírito Santo. Por isso, sopra em cada um que está nos ouvindo, em cada um que está nos recebendo essa ministração tão preciosa. Seja soprado agora. O dom, Deus, Senhor Deus, da fidelidade, a aliança perpétua com o Senhor. Que cada coração, Senhor Deus, seja verdadeiramente circuncidado numa aliança eterna contigo. E que assim haja, Senhor Deus, o derramar da Tua presença, do Teu quebrantamento sobre cada coração, para que busquemos mais a Tua presença, mais aquilo que o Senhor é em nós, em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, por termos um lar abençoado pela Tua presença, pelo Teu sopro. Te agradecemos por termos uma família salva sob o Teu governo, Senhor Deus, sob a Tua palavra. A Tua palavra declara, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Amém. Por isso te agradecemos pela salvação que o Senhor já estende sobre a nossa casa, esse manto de salvação sobre a nossa família. Te agradecemos pelo ministério que o Senhor nos dá. Te agradecemos por sermos líderes, por sermos autoridade espiritual sobre tantos e tantos discípulos, sobre multidões de discípulos. Te agradecemos por fazermos parte de uma igreja, Senhor Deus, que vive o Teu princípio, vive a Tua palavra, vive a Tua essência. Amém. Te agradecemos pelos nossos líderes espirituais que exalam, Senhor Deus, essa inclinação de coração à Tua presença, em nome de Jesus. Por isso que não nos falta essa cobertura santa a cada dia, Amém. que não nos falte, Senhor Deus, a vontade e o desejo no nosso coração de buscarmos a Tua paz, a Tua presença, a paz com todos e a santidade, sem a qual nós não veremos a Tua face, nós não adentraremos no Teu reino. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos aperfeiçoa, Senhor Deus, em sermos aquilo que o Senhor vê que seremos amanhã, em nome de Jesus. E nós queremos também te agradecer por toda a disposição do pastor Carlos Henrique, que não tem limites em buscar a Tua presença, que não se limita a absolutamente nada, mas tão somente a mergulhar mais profundo nas Tuas escrituras, no Teu conhecimento. Por isso nós queremos agradecer a Ti pela vida dele e abençoá-lo, Senhor Deus, para que o Senhor possa prosperá-lo em todas as áreas da sua vida. Amém. E muito mais do que aquilo que ele já tem prosperado, em nome de Jesus. Que o Senhor o alimente a cada dia, que o Senhor o preserve a cada dia, Senhor Deus, de todo mal, de toda influência mundana, mas que ele seja, Senhor Deus, separado por Ti, para ser uma referência para uma multidão de vidas, em o nome santo de Jesus. A tudo isso nós queremos Te agradecer. Obrigado, entregamos a Ti o nosso dia. Amém. Que bênção é começarmos o nosso dia mergulhados na Tua essência, mergulhados na tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, que todos terão um dia diferente, Senhor Deus, tão somente por essa atitude, tão somente por essa ministração, por esse tempo de devocional tão precioso, tão rico, Obrigado, tão Senhor. abundante. E declaramos, Pai, aqui diante de Ti, que o Senhor é o nosso Deus e que sem a Tua presença nós nada somos. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Um forte aplauso, Senhor Jesus.